E aí, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai estar dando um jeito nesse setup que tá muito sujo. Já fazem acho que 3 meses que eu não limpo o meu computador e meu quarto faz muita poeira. Isso acaba prejudicando muito, já que acaba juntando muita poeira nos meus periféricos e também no computador em si, e isso acaba que suja bastante ele. E tudo isso é graças à falta da cobertura que tem na minha casa. Então, desde o tempo que eu mudei pra cá, eu tô pra colocar esse PVC, mas eu nunca coloquei. E vai ser um dos pontos principais também da próxima reforma, que vai ser colocar o PVC pra evitar esse tanto de poeira. A gente vai focar primeiro no gabinete e depois a gente limpa todo o resto. Vamos lá. E esse é o estado que se encontra dentro do nosso gabinete. Tem muita poeira. E já fazem em torno de 3 meses que eu não limpo nada nele. Tanto que tá até muito sujo. Então, para dar início logo à nossa limpeza, primeiro a gente vai desligar o computador e desmontar todo ele. E com o nosso gabinete desmontado, agora a gente vai ter que tirar tudo isso daqui. E foi assim que ficou, mas eu ainda vou precisar estar desmontando o monitor. A gente vai agora desmontar ele. E tá muito sujo aqui atrás. E isso é o resultado de somente 2 meses sem limpar ele. E já formou toda essa poeira. Então a gente vai estar desmontando ele agora e colocando em um lugar para depois estar limpando. E já com tudo retirado daqui, dá para perceber que aqui faz muita poeira. Principalmente nos cantos onde não tem uma boa ventilação, então a poeira fica toda estagnada em um canto só. E aqui fica essa poeira toda. Então, para limpar isso aqui vai ser bem fácil. Mas vamos primeiro tirar a poeira tudo do nosso computador e aí a gente limpa todo o resto. E agora já com o PC já no lugar dele pra gente estar fazendo a limpeza, vamos deixar ele ali. Vamos tirar primeiro a tampa para poder estar vendo por dentro dele e a gente já pode dar dando início à limpeza dele. E como dá pra ver, ela tá bem suja. E para prosseguir, a gente vai primeiro tirar a placa de vídeo, porque desmontar um computador é muito mais fácil do que você montar um, já que para desmontar você só precisa remover os componentes. Você não precisa saber diretamente onde é que eles já estão, mas é sempre bom você lembrar onde é que você está tirando cada coisa. Por isso, se você está desmontando seu computador pela primeira vez, uma das melhores dicas que eu dou é tire foto absolutamente de tudo que você fizer. Mas, enfim, como a gente já tem a prática, então aqui vai ser só desmontar mesmo. E não menos importante, essa ferramenta que a gente vai estar utilizando para poder estar fazendo a limpeza desse nosso computador. Uma chave estrela, não importa o tamanho, mas a gente vai estar usando uma chave estrela porque geralmente os parafusos que a gente usa são parafusos de chave estrela ou famosa chave Phillips. Um kit de limpeza que eu acabei mostrando no vídeo de unboxing. Esse foi um dos kits de limpeza que eu acabei comprando no último unboxing e quem não assistiu vai assistir lá. E enfim, a gente vai estar utilizando ele para poder estar fazendo a limpeza. Também vou estar usando outro pincel. Esse pincel aqui já é um velho amigo meu, que eu uso para todas as limpezas. A gente vai estar tirando agora esses parafusos aqui, que são os parafusos que seguram a nossa placa de vídeo. Por isso a gente vai precisar da nossa chavezinha. Então esse aqui dá para rosquear ele com a mão mesmo. E o parafuso da placa de vídeo. Com os parafusos já removidos, a gente entra para a parte principal de remover a placa de vídeo. A gente não pode simplesmente chegar e puxar a placa de vídeo, já que ela tem uma travazinha do PCI. Então, a gente vem aqui e empurra a trava até lá no final, e agora sim, a nossa placa está livre para a gente poder tirar ela. E essa é a nossa placa de vídeo. Ela é uma RX 7600 da Gigabyte. E ela tá muito empoeirada, então a gente vai remover logo todos os componentes e depois a gente faz a limpeza isolada de cada um deles. E o próximo passo agora vai ser remover o nosso water cooler. A gente vai começar removendo todos os cabos, que são esses cabos branquinhos que estão aqui, eles são cabos dos LEDs e também são os cabos que ligam o nosso water cooler. Agora com a bomba do water cooler já removida, a gente vai remover agora as fãs e o radiador. E para remover eles a gente vai precisar vir aqui na parte de cima e remover todos esses parafusos. E agora a gente vai estar removendo todos os parafusos e tá removendo o nosso radiador com as fãs. E bom, eu vou pausar isso aqui porque eu tô só com a mão e provavelmente isso vai ficar bem tremido quando eu estiver mexendo. Então eu vou pausar isso aqui, vou tentar colocar em algum canto que dê para ter uma visão boa.
E antes de a gente estar removendo os dois últimos parafusos do radiador, a gente tem que abrir a tampa traseira dele para estar removendo todos os cabos do RGB e os cabos de força dele. Então a gente vai ter que abrir a parte de trás para poder estar fazendo isso, senão a gente não vai conseguir tirar ele. E agora a gente vai estar abrindo a tampa traseira do nosso gabinete para a gente estar podendo remover todos os cabos. E a princípio isso pode parecer um terror na cabeça de qualquer um, mas isso aqui é muito simples. Agora eu vou desmontar tudo, mas quando for para montar eu vou estar dando uma explicada mais ou menos como é que funciona. Então, e já está tudo desconectado, então a gente pode estar tirando agora o nosso water cooler por completo, e isso a gente vai fazer agora. Agora com o water cooler e com a placa de vídeo já desconectados, agora a gente vai trabalhar na parte das fãs, que vão ser essas prismas que eu tenho aqui. A gente vai tirar todas elas para também estar fazendo a limpeza. E para isso a gente vai estar removendo a parte frontal do nosso gabinete, vai ser uma parte importante para a gente poder estar tirando essas fãs. E esse é o estado do filtro do nosso gabinete. Esse seria o filtro frontal dele. E é aqui onde a gente tem uma maior quantidade de poeira entrando. E agora, já com a maioria das partes já removidas, a gente agora vai trabalhar na parte da placa-mãe e também da fonte. E dessa forma, a gente pode agora estar removendo a nossa placa-mãe com tudo junto aqui. A gente não vai precisar tirar nenhum dos dois e vamos para cima. E com tudo desmontado, vai ficar mais ou menos assim. A gente vai ter a placa-mãe com as memórias RAM, processador e os NVMe, a fonte, o water cooler, placa de vídeo e as fãs. E a gente vai ter aqui o nosso gabinete, totalmente desmontado e absolutamente sujo. E para estar limpando tudo isso, a gente vai estar utilizando o nosso pincelzinho. E aqui vai um ponto importante na hora da passada do pincel na placa-mãe. Sempre tomar cuidado no jeito que você vai fazendo isso, porque você não pode colocar muita força, já que tem muitos componentes da placa-mãe que eles podem acabar soltando. Então eu utilizei esse pincel para a gente estar tirando a poeira mais grossa, mas depois eu percebi que seria melhor utilizar o do kit, já que as cerdas dele são mais finas e são mais macias, então facilitou muito. Outra coisa importante é sempre tirar a pasta térmica no final do processo. E eu tive que dar uma pequena pausa, porque acabou chegando demandas do trabalho e eu tive que resolver. Como o computador tá desmontado, minha namorada me emprestou o computador dela para eu estar terminando e já tá tudo ok pra gente conseguir dar continuidade na limpeza dele. E agora a gente terminou de limpar a nossa placa-mãe, então a gente vai poder estar prosseguindo com o nosso water cooler. A gente vai precisar desmontar as fãs dele para poder estar limpando elas por dentro e a gente vai fazer isso agora. E a gente já limpou a maior parte dos nossos componentes do nosso computador e agora vai estar faltando o nosso gabinete.
E esse vai ser o nosso gabinete limpo, ou pelo menos quase isso. Mas ele tá bem limpo. Tem alguns cantinhos que não dá para tirar sujeira, mas isso seria a falta de um soprador para poder estar tirando esses cantinhos que não dá para tirar com o pincel. Mas em geral, esse seria o nosso gabinete limpo. Então, a gente vai ter que limpar agora essa bagunça da mesa, porque tá bem bagunçado, tá bem sujo e não dá para montar tudo limpo, então isso aqui é uma porcaria. Então a gente vai limpar isso agora e eu volto daqui a pouco. E agora a nossa mesa está totalmente limpa e a gente vai poder trabalhar agora na montagem do computador. E aqui a gente já vai ter todos os componentes para a gente estar fazendo a montagem do computador. Bom, tá tudo bem limpinho, pelo menos quase 100% limpo. Tem muitas coisinhas que não dá para limpar, mas a maior parte eu fiz a limpeza completa. E agora a gente vai estar montando ele. E com o nosso gabinete já totalmente limpo e todos os outros componentes também limpos, a gente agora vai fazer toda a montagem dele. E aqui vai uma dica de mestre. Sempre dê a opção para você montar a placa-mãe no gabinete deitado. E sempre que você for montar, lembra já de colocar as memórias RAMs e o processador já direto na placa. Isso vai facilitar muito o seu trabalho e vai dar menos dor de cabeça. Esse aqui vai ser o nossa placa-mãe já montada no computador. E agora a gente vai passar para a montagem do water cooler e puxar também a fonte. A gente vai mexer em toda a parte da alimentação. A gente vai colocar a fonte primeiro e depois a gente coloca o nosso water cooler. E com nossa fonte já colocada no lugar, eu vou aproveitar para puxar o cabo que vai fazer a alimentação do processador e o cabo de 24 pinos que faz a alimentação de toda a placa. Então a gente vai logo puxar o nosso cabo de 5 e colocar o nosso cabo de 24 pinos para cá. Aqui a gente vai ter os SATAs que vão servir para alimentar os SSD SATA. Essas já que são as entradas do SATA, são utilizadas para fazer a alimentação deles. Então isso aqui vai ser bem importante na montagem de qualquer computador, principalmente se você não tem SSD NVMe e ainda utiliza SSD SATA. A gente vai ter também a maioria dos cabos do painel frontal que são utilizados para ligar o computador e também alguns USBs extras que vêm no gabinete. Então o importante aqui vai ser a gente colocar esses cabos também para frente para poder estar colocando eles no lugar. E aqui a gente vai estar com todos os cabos na parte frontal, em que a gente vai ter o cabo do processador. A gente vai ter o nosso cabo de 24 pinos da alimentação da placa-mãe, a gente vai colocar ele aqui. E a gente também vai ter os cabos do painel frontal. A gente tem o cabo do USB 3.0 e aqui a gente vai ter o cabo do áudio e o cabo do USB 2.0. Esse aqui vai ser o cabo do USB, ele vai no USB com USB conectado. Agora a gente vai conectar o do áudio e vai ser conectado bem aqui, F áudio. Ou áudio, depende da placa-mãe, mas geralmente vai ter bem detalhado qual é qual. Agora a gente vai para o painel frontal. O painel frontal é o maior terror de qualquer pessoa que está montando pela primeira vez, mas não chega a ser um bicho de 7 cabeças. Então é só seguir geralmente o que tem descrito na placa-mãe ou utilizar o Google e pesquisar uma foto que seja de referência para a gente estar entendendo mais ou menos como é que funciona. Então aqui vai ter os nomes, então aqui eu só vou colocar. E os cabos do painel frontal já estão no lugar, então já vai ser menos uma dor de cabeça para a gente estar tendo que resolver. E agora sim a gente pode estar colocando o nosso water cooler. E aqui eu já estou com o water cooler com a nossa bomba e o radiador para colocar. E bom, esse aqui ele é uma bomba com um espelho infinito da Heismode. Ele é eu acho que é o Frost 240mm. Tem um probleminha nele, não é um problema, mas é uma das coisas que me deixam pistola nele, é porque essa bomba ela tem o símbolo da Heismode. Porém esse símbolo da Heismode ele fica para cima assim. E se eu quiser colocar o water cooler dessa forma não vai dar, porque vai enroscar muito, e se eu colocar assim ele vai ficar de cabeça para baixo. O mais ideal seria colocar assim mesmo, porque ele não ficaria com uma curva tão grande. Mas como eu quero deixar o símbolo para cima, eu vou colocar do mesmo jeito que eu tirei, que vai ser com ele exatamente assim. Mas calma, eu não vou colocar ele agora, porque para começar eu preciso primeiro colocar as fãs dele, para depois a gente tá colocando ele. Porque vai ser muito mais simples a gente montar ele já completo, do que colocar ele assim e não ter como colocar as fãs. Então vamos colocar as fãs dele e depois a gente coloca ele.
E agora a gente já está com nossas fãs instaladas, todas no cantinho. E para finalizar agora a gente vai colocar a placa de vídeo, para a gente poder estar arrumando os fios lá da parte de trás do nosso gabinete. E agora sim, com todos os cabos no lugar, a gente pode estar colocando a nossa placa. Dica importante, sempre que você for colocar uma placa, para quem está começando, a gente tem a trava da placa de vídeo, que seria nesse ganchinho aqui que tem na placa. E para colocar é simples, botou ele para baixo, já dá para colocar a nossa placa de vídeo no lugar. Placa já no lugar, bem fixada, então a gente agora vai poder passar para a parte de trás. E com todos os cabos no lugar, os cabos de força no lugar, a gente vai agora conectar todos os cabos dos LEDs e das fãs. Seja da fã do water cooler, quanto das fãs frontais e da fã que tem aqui atrás. Então, vamos primeiro explicar um pouco de como é que funciona. Vamos lá. Para começar, toda fã ela vai ter uma conexãozinha de 4 pinos, que é essa daqui, que ela seria basicamente a conexão de força, a conexão de energia dela, vai fazer ela girar. E a gente vai ter a conexão do ARGB dela, que vai ser essa conexãozinha aqui. Essas conexões, essa aqui em específico, essa daqui não é uma conexão padrão. As conexões padrões de ARGB geralmente vão ser assim. Quando não se tem a configuração da placa-mãe, ela não suporta o ARGB, geralmente a gente utiliza as controladoras. Mas basicamente o que vai acontecer? As controladoras vão ter os pinos mais ou menos assim e as entradas do nosso ARGB ou RGB, mas essas daqui são ARGB, todas elas. Então a gente vai ter essas daqui que são diretamente das fãs que estão aqui na frente, e essas daqui em específico são as da Rise Mode, e elas vêm com um pequeno adaptador que seria esse aqui. Seria o adaptador que vai adaptar essas conexões para justamente aqui eu falei que seriam as conexões padrões para colocar na placa-mãe, nas fãs RGB que a gente vai ter aqui na frente. Esses aqui vão ser os padrões de conexão de energia. Como eu falei, elas são padrões, então tanto essas quanto essas vão ter esse padrão de conexão. E elas vêm com o jumper justamente para conectar umas às outras, sem necessidade de colocar em alguma controladora ou tá comprando algum adaptador. Ela já vem com o jumperzinho para você conectar uma na outra e fazer a conexão direta. Então a gente vai fazer a conexão de cada um aqui e no final eu vou mostrar mais ou menos como é que ficou. E aqui a gente vai ter todos os nossos fios RGB já conectados uns aos outros. Como vocês podem ver, todos eles vão ter uma conexão fêmea e uma conexão macho. Então é só ir conectando uma nas outras até que sobre uma conexão fêmea, que seria essa, seria a última para conectar na placa, na minha placa mãe. Ela é uma Aorus B550 Elite, então ela tem uma conexão para RGB e eu deixei justamente isso aqui para a gente estar conectando diretamente na placa. E aqui já também com os cabos de força todos jambeados. Todos eles estão fazendo as conexões com eles mesmos e tá saindo em uma única entrada, que seria essa daqui. E foi mais ou menos assim que ficou. Não tá totalmente arrumado, muito pelo contrário, tá até que bagunçado, mas dá para entender mais ou menos como é que funciona. Todos esses cabos aqui vão ser os cabos de força e aqui vão ser os cabos do RGB. Não dá para organizar bem porque os cabos são muito diferentes no tamanho, mas a gente tenta fazer algo mais ou menos organizado. Então aqui vai uma dica muito importante, que é na hora da organização de cabos. Não deixar nenhum cabo solto, principalmente, e também não deixar tudo embaralhado. Todos os fios aqui eles estão separados por ordem, onde os fios de força e os fios do RGB. Por mais que esteja bem bagunçado, ainda assim dá para entender mais ou menos como é que aqui está funcionando. Isso aqui vai ajudar muito o seu eu do futuro na hora de organizar isso futuramente. Se acontecer algum problema, você já vai conseguir mais ou menos ter uma noção de onde é que vai estar o problema. E foi assim que ficou, tudo no lugar. A gente vai só limpar agora o espelho do nosso water cooler e a gente vai poder ligar ele. E esse é o nosso gabinete totalmente montado. E eu acabei deixando os dois parafusos do nosso monitor aqui, justamente para a gente estar tendo apoio para estar colocando no suporte. Então, esses dois parafusos eles vão para essas duas aberturas e ele vai ficar bem seguro aqui. E o nosso monitor já está no lugar.
Então a gente vai conseguir agora colocar o segundo, nosso monitor secundário ali embaixo, pra gente estar colocando os cabos, já passando o cabo do computador e ajeitando tudo. E foi assim que o nosso setup ficou, tá bem limpo. Na realidade faz já uns 3 dias que eu fiz essa limpeza e o nosso mousepad já tá sujo novamente. Eu lavei lá após terminar tudo, mas nada que uma nova limpeza não vá solucionar. Ali dentro do nosso gabinete também já tá fazendo uma poeirazinha, porque como eu falei, não tem o PVC ainda pra gente tá tampando do teto que entra a poeira, mas já tá tudo bem melhor do que tava. O monitor eu preferi deixar ele assim em pé. Eu ainda vou organizar direito onde é que eu vou deixar ele, se eu vou deixar ele assim em pé. Eu gostei dele assim, mas é bem complicado às vezes para estar mexendo, por exemplo, no navegador quando eu tô trabalhando e eu deixei ali de lado. Então provavelmente ele vai voltar lá para baixo, mas eu deixei aqui só para deixar mais estético. Os cabos lá atrás eu consegui organizar de um jeito que ficasse menos bagunçado, tanto que não dá para ver muita coisa ali por baixo. Então o filtro de linha ele tá atrás do nosso suporte e tá tudo bem organizado. Só aqui embaixo que tá meio bagunçado, não dá pra ver, mas tá bagunçado, então eu preciso organizar essa parte da fiação. Mas, enfim, essa foi a nossa limpeza do meu setup e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí e acompanha para os próximos vídeos. Então, muito obrigado e até a próxima.